Pois bem, vamos a mais uma questãozinha. Agora a questão 103 do Enem 2019, onde ele fala da percepção de cores. Ele diz que os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, responsável pela percepção de cores. Um para vermelho, um para azul e um para verde. E aí ele fala que as diversas cores que enxergamos são resultados das percepções das cores básicas. Isso mesmo, beleza. E ele fala da protanopia, é um tipo de daltonismo. Ele fala que a protanopia é o daltonismo para o vermelho. Então deve ter outro nome para o daltonismo para o verde e outro nome para o daltonismo do azul. E para descobrir qual é a cor que elas vão identificar corretamente. Questão tranquila, mas não custa nada fazer uma revisão do conteúdo. Sim, você vai aprendendo enquanto você vai resolvendo questões. Realmente, para o olho humano, só existem 3 cores: red, green e blue, o nosso RGB. O olho humano só percebe a cor vermelha, verde e azul. Isso aqui causa uma certa confusão, porque nós não podemos chamar isso aqui de cores primárias. Pelo menos para a luz elas seriam as cores primárias. Só que lá em artes, por exemplo, as cores primárias incluem o amarelo. E aí isso geralmente causa uma confusão. Mas para o olho humano, essas são as cores básicas: vermelho, verde e azul. Todas as outras cores são formadas pela mistura dessas 3. Inclusive a própria figura que ele mostrou na questão nos ajuda a entender isso. Você pode ver que quando mistura vermelho com verde, nós formamos o amarelo. O amarelo é formado. Toda vez que junta vermelho e azul, forma magenta. Poxa, mas aí vocês perguntam, que cor é essa magenta? Azul e verde forma ciano? Que cor é essa ciano? Elas não são bem cores. Elas são famílias de cores, ou matizes de cores. Como assim? Quando você mistura vermelho com verde e forma um amarelo, você não forma qualquer amarelo. A depender da concentração de vermelho e de verde, você pode formar diversos amarelos. Magenta é a família dos rosas. Violeta está nessa família. Rosa, violeta, roxo, todos eles estão dentro da família do magenta. A mesma coisa para o ciano, o que a gente chama de verde azulado ou azul turquesa, céu, anil, está tudo dentro dessa família ciano. Se nós formos analisar o olho humano, aqui eu tenho um olho, um corte do olho. Pois bem, essa parte arredondada aqui do olho, ela é chamada de córnea. Ela tem função de proteger os nossos olhos. Aqui essa parte preta, nós temos a abertura do olho, a pupila, a parte preta dos olhos. Ao redor dela temos a parte colorida, que seria a íris, controla a abertura da pupila. Aqui nós temos essa parte branca, o cristalino, que é a lente dos nossos olhos, que vão focar a luz nessa parte de trás do olho. É nessa parte aqui atrás que a mágica acontece. Essa parte da frente do olho serve como um sistema de lentes. Toda essa região aqui atrás é chamada de retina. É a região onde eu tenho células fotossensíveis. Elas fazem a conversão de luz em eletricidade. São os cones, que nós acabamos de falar na questão. Bom, nós temos aqui a fóvea, a parte onde a recepção da luz fica mais intensa. Quando a luz é focalizada nessa região, a nitidez da imagem, a clareza com que você vê os objetos é muito maior. Mas nessa região, na retina, nós não temos apenas cones. Nós também temos bastonetes, que são células que definem intensidade. Quando chega um vermelho nos seus olhos, os cones vermelhos vibram aqui atrás. Eles recebem a luz e transformam em eletricidade através da oscilação. Quando os bastonetes percebem que o vermelho que chega é muito claro, é um vermelho fraquinho, os bastonetes vibram um pouco. Enquanto que quando um vermelho escuro chega, um vermelho mais intenso, os bastonetes vibram muito. E aí o seu cérebro sabe qual é a quantidade de vermelho que está chegando, para definir qual é o amarelo que vai aparecer. Então, quando chega luz vermelha e luz verde, o seu cérebro entende qual é o amarelo que vai aparecer
pela vibração dos cones, os cones vermelhos e os cones verdes vão oscilar. Aí o seu cérebro sabe que está chegando vermelho e verde. Só que aí os bastonetes vão oscilar para cada uma dessas cores, identificando se o verde está muito intenso, se o vermelho está muito intenso, e aí ele vai saber qual é o tom do amarelo que vai aparecer. É assim que funciona a percepção de cores. O daltonismo acontece quando a pessoa nasce ou por algum problema desenvolve a falta de cones para identificar essas cores. E a protanopia é o daltonismo para o vermelho. Voltemos à questão então agora que nós já revisamos o que está acontecendo. Ele fala aqui que uma pessoa com visão normal e uma pessoa com um caso severo de protanopia, ou seja, ela praticamente não percebe vermelho. E ele fala que ela vai ver esse cartão de cores aqui. Ele quer saber quais são as cores que os dois vão identificar corretamente. Se uma pessoa tem protanopia, ela não percebe vermelho. Então, qualquer cor que dependa do vermelho, ela não vai perceber. Então, ela não percebe vermelho, ela não percebe amarelo. Ela vai chamar amarelo de quê? Ela vai chamar amarelo de verde. Porque o amarelo é a mistura de vermelho e verde. Mas ela não percebe vermelho. Então ela vê o amarelo como verde. Ela não percebe branco, que ela vai chamar branco de mistura de azul e verde. Então ela vai chamar o branco de ciano. Ela não percebe magenta, que ela não percebe vermelho. Então ela vai chamar o magenta de azul. E as únicas cores que essa pessoa vai perceber corretamente é o verde, o ciano e o azul. Vamos procurar alguma dessas opções lá nas respostas. Porque são as cores que não dependem do vermelho. Ela percebe vermelho? Não. Ela percebe magenta? Não. Amarelo? Não. Branco? Não. Todos eles dependem do vermelho. Ela não percebe vermelho. Então ela vai ver o azul. Resposta letra E.